Vai, pode explicar, mano. Plim da Globo. Bom, como a maioria aqui, eu cheguei aqui todo arrebentado também, né? Como a senhora vira e mexe fala pra gente, né? Eu totalmente espancado. E isso aí, eu tava desacreditado lá na minha área, tanto na minha família mesmo. Mas sendo que o fundamental na minha recuperação foi o apoio da família. Minha tia lá batalhando por mim, meu pai me ajudando. E como não é muito diferente do meu caso, como de vocês. Quer dizer, eu, por causa do que eu me envolvi, acumulei dívidas aí altas que estou pagando até hoje ainda. São 8 meses que eu estou pagando de auxílio. Mas durante esses 8 meses eu não consegui pagar tudo, ainda falta um restante para pagar. Quer dizer, me enrolei com 3 agiotas. Aí nesses um desses agiotas estava... Como Deus já tinha um plano na minha vida, um desses agiotas ele era conhecido da minha tia. E eles viviam mandando um recado pra minha tia, ó, vou mandar alguém cobrar no lugar do Giliano, eu tinha que pagar ele R$2.050. Eu vou mandar alguém cobrar no lugar do Giliano, eu não quero fazer isso não, tal, mas... Quer dizer, foi um livramento já, né? Porque a Jota fica um ano devendo a Jota R$2.050, o que ele vai fazer? Vai mandar matar logo de uma vez. Aí, quer dizer, já fui livrado de morte também, de bandido, como eu já falei com o irmão Carlos aqui. Eu namorei com uma menina aí que saía com ela, não sabia que era de mulher de bandido, dormia no apartamento dela, podendo ser morto no apartamento dela mesmo. Eles me pegaram na rua, só não me mataram no meio da rua porque eu estava no ponto de ônibus que estava cheio. Quer dizer, é só misericórdia de Deus na nossa vida mesmo, cara. Se não for pela misericórdia dele, estamos lascados mesmo. E quer dizer, eu senti vontade, falei, poxa, eu tenho que procurar ajuda. Vou procurar ajuda, como meus parentes querem me ajudar, vou lá procurar um centro de operação. Aí minha tia me trouxe pra cá. Eu não vou contar tudo, porque se eu for contar tudo, vai levar mais tempo. Conta um pouquinho dos 3 meses, assim, dos teus aprendizados aqui. Bom, aqui eu aprendi, assim... Tem coisas fáceis e coisas difíceis, coisas difíceis, né? Como a primeira delas é as regras, que nós temos que ser obediente aqui. Quer dizer, se nós não formos obedientes aqui, a gente não estamos sendo obedientes com Deus também. Quer dizer, se a gente não estamos agradando aqui, o nosso pastor Darwin aqui, a gente não está agradando a Deus. Quer dizer, se não formos bem aqui, lá fora com certeza não vamos se dar bem também. Vamos cair, vamos voltar do mesmo jeito que era antes, é até pior, né? Como diz a Bíblia. Que quando a gente volta 7 vezes pior, tem 7 demônios piores. E eu agradeço muito a Deus por esses 3 meses que eu passei aqui, foram 3 meses abençoados. Em momento nenhum eu senti a vontade de ir embora. E esse é o meu segundo centro de operação que eu passo. No primeiro eu sempre queria ir embora, eu quero ir embora. Mas eu tenho certeza agora que eram os demônios já me atentando para ir embora. Desde o primeiro dia que eu botei o pé aqui, sei lá, eu senti uma paz aqui, eu falei, opa, Deus está habitando aqui mesmo. Eu não senti vontade nenhuma de ir embora. O pastor falou comigo, falou que eu já estava bom, já estava pronto, que eu botei no meu coração, falei, Deus, eu só quero sair daqui se for na tua vontade, eu não quero sair da minha vontade. Se eu sair da minha vontade para acontecer o que aconteceu antes, eu não quero, eu prefiro ficar aqui dentro. Então faz 5, 6, 7 meses, 1 ano. E Deus mostrou para o pastor que eu estaria bom. E graças a Deus, eu fui para casa, me senti bem, meus parentes voltaram a confiar em mim de novo, uma coisa que eu já estava desacreditado. Amém. Tanto que eu já cheguei em casa, minha primeira semana em casa, minha tia já ficou assim meio receio. Mas quando eu estava caminhando para um mês, eu estava até emprestando já o carro dela para me rodar por aí sozinho, já vim para cá com o carro dela também já sozinho. Aí, quer dizer, já peguei confiança já em cima dela, mas através do trabalho que eu tive aqui. Glória a Deus. E eu agradeço muito a Deus, porque, como eu falei para vocês, a gente tem que abrir o olho lá fora, que lá fora realmente tem tentações. Vigiar muito, né? Vigiar muito, amigos, porque assim, eu não vou dar as costas para os amigos que eu tinha, de corpo e tal, falar, não, eu vou desfazer essa amizade, mas oi, tudo bem, como é que tá, tudo bem, tchau, não paro mais naquela rodinha, porque se parar, Não senta na roda. Não senta na roda dos fornecedores. Falei sobre isso. E, poxa, e eles estão vendo a diferença em mim. Uma vez eu estava em Caxias, eu encontrei com uma ex-namorada minha, na época que eu estava no mundão lá. E ela passou na minha frente, Jéssica. Inclusive ela até me ligou agora, eu estava aqui. É um laço que eu estou correndo aí. Eu estou correndo, mas o laço está perseguindo, mas estou orando a Deus para tirar esse laço de mim. Aí, junto com ela tem 3 lacinhos também. Pode mesmo. Mas é teu? Não é meu não. Deus foi misericordioso comigo que não veio nenhum. Amém. Eu achava até engraçado. Falei, rapaz, eu passei a minha doideira, não veio nenhum bacuri. Aí, graças a Deus. Aí na época que eu tava com essa menina, ela tinha 2 lacinhos. Agora eu tô sabendo que ela já tá com 3. Ela passou na minha frente, Jéssica. Ela olhou pra minha cara, não me conheceu.
Aí eu, Jéssica, ela olhou pra minha cara de novo e não cantou. A distância daqui até ali nesse senhor aqui. Aí eu cheguei na frente com ela, Jéssica, tá me conhecendo não, ela? É Giliano? Falei, é. Ela, caraca, tá diferente, quando a gente para de beber, para de fumar, para de fazer besteira e volta ao amor de Cristo, a gente transforma. Se você quiser ser transformado, é só procurar o mesmo que Aí a primeira coisa que ela perguntou, e aí, tá casado? Falei, não, tá namorando? Eu falei, não, mas eu quero, mas tô procurando usar as coisas de Deus, se não for de Deus, eu tô pulando fora. Aí na mesma hora ela falou, poxa, me leva na tua igreja pra te conhecer. Eu falei, pode te levar, mas pode te levar pra igreja pra conhecer. Só isso, mais nada mais. Quer dizer, aí eu volto. Eu sei que ali é um laço, o pai dela ali é um laço tremendo também. Aí eu volto, aí ela se afasta, aí eu me afasto de novo, vai ver o lado pro outro de novo. Aí eu procurei o alvo só porque eu sou evangélico. Você já está trabalhando? Estou pelo INSS ainda, mas mês que vem já volto a trabalhar. Já está congregando em alguma igreja? Eu voltei para minha igreja. Isso é importantíssimo, sair daqui e congregar em alguma igreja, né? Pedido muito que está Passou porque lá, quando eu me afastei, eu perdi totalmente o contato pessoal. Por isso que é bom, eu achei importante voltar para a igreja que eu era batizado, por causa das minhas amizades, que lá eu sei que eles vão estar junto comigo para poder me ajudar. Se eu fosse para outra igreja, eu ia ter que conhecer todo mundo, depois, e lá na igreja, como já era conhecido o meu, fica mais fácil de ter o apoio. Eu sou muito grato por ter participado aqui, de ter aprendido, com certeza, e muito. A lidar com o mundo lá fora. Com certeza, uma coisa que eu aprendi muito aqui foi orar de joelho, que eu não tinha esse hábito. Que oração é importante também nas nossas vidas. Que tem certo tipo de coisa que a gente só se afasta da gente através de oração de joelho mesmo, né? E eu agradeço muito por ter conhecido aqui, ter passado aqui, e toda semana eu vou estar aqui também. Eu sou muito grato aqui. Amém. Agradeço.